Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente dar continuidade pintando essas duas nozes. Para a gente começar essa pintura, eu vou passando logo siena natural. Olha só, eu vou encher isso tudo de siena natural. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado. E agora eu vou pegar um pouco de marrom e vou passar como primeira sombra por essa região aí encostando nessa casca dessa noz. Ela tá dentro ainda dessa casca, ela precisa levar uma sombra mais marcada. Você pode ir pintando essa sombra dessa forma, seguindo esses risquinhos. Dá mais trabalho e já vai ficando uma sombra razoavelmente pronta. É uma das formas que você pode estar pintando. Olha só, eu vou marcando a parte de baixo desses risquinhos, marcando, deixando assim mais forte, olha, e puxando para cima, esfumaçando esse marrom para o lado de cima. E isso eu vou passando em todos os risquinhos e fazendo esse mesmo trabalho. Primeiro, nós pintamos como base o siena natural. Agora, nós estamos passando marrom como a primeira sombra, não é nossa sombra definitiva, não está pronto. E o pincel que tenho usado para isso até então é o pincel número 8, a referência do seu gosto. Esse pincel, você pode comprar ele já cortado e lixado, que é o caso desse que estou usando, ele foi comprado cortado, lixado, ou você pode fazer isso em sua casa. A parte de baixo, a sombra ela será maior. Essa parte de cima, vamos puxar menos esse marrom, vamos deixar que esse siena apareça um pouco mais. Você poderia estar fazendo um trabalho pintando siena, marrom, terra queimada, preto, enfim, o que precisasse. Uma cor por vez, mas daria mais trabalho, ficaria mais difícil para você, caso queira fazer esse desenho aí na sua casa, essa pintura. Olha só, na parte de cima, eu tô fazendo aquele mesmo processo, escurecendo aqueles risquinhos que tem aí por cima dessa noz e puxando ele, agora eu tô puxando esse marrom mais para o lado direito. Estou colocando meu risquinho e puxando para o lado direito. Continuando colocando ainda mais sombra, eu peguei agora o terra queimada e vou aprofundar mais isso aí. Vou colocar uma boa porção de terra queimada para que a gente ganhe mais profundidade, uma sombra mais marcada para essa noz que está dentro ainda dessa casca. Essa sombra é que vai mostrar ela aí dentro e vai deixar um sentido mais completo, não uma coisa estranha, como se não tivesse uma sombra dentro da casca da fruta, como se tivesse uma luz aí dentro que não deixasse toda a sombra necessária para ela aparecer. Principalmente essa sombra que fica para o lado de baixo, ela precisa mesmo ser um tanto mais marcada, e onde essa casca basicamente encosta na fruta. Olha o terra queimada que eu vou colocando aí em cima. Menos, mais riscadinho, aprofundando mais a sombra desses risquinhos. Esses risquinhos são umas depressões que tem nessa casca. Agora eu vou vir com preto, e esse preto eu já estou colocando ele com um pincel número 2, cortado, lixado. Por que um pincel número 2? Porque aqui eu diminuí tanto esse pincel. Porque nessa hora eu vou começar a colocar os detalhes dessa fruta. Essa fruta, ela é composta por duas cascas, vamos dizer assim. Tem essa proteção de fora, que pouca gente conhece, que eu pintei primeiro. No vídeo anterior, tá a pintura detalhada disso aí. E essa casca que eu estou pintando agora, isso ainda não é aquela fruta que a gente vai pegar e vai comer, né? Aquela castanha. Mas sim uma casca bem dura, que precisa ser quebrada para a gente fazer a retirada da castanha que tem aí dentro, que é o que a gente consome. E essa casca, ela tem umas certas depressões. É como se fossem umas nervuras bem marcadas sobre ela. Eu tô passando aí o preto, veja que esse preto eu tô espalhando ele
Tô deixando uma sombra bem forte. E, no entanto, eu já tô deixando os risquinhos, as marcas dessas nervuras que tem sobre essa casca. Depois, a gente ainda vai reforçar um pouquinho isso, tá? Mas para agora, eu já vou detalhando e deixando aparecer. Onde precisar depois, eu pego o pincelzinho número 0 e reforço esses risquinhos. Eles são vários, são bem marcados e necessários. Se você pinta uma casca de noz e não coloca essas nervurinhas, vai ficar uma coisa estranha. Olha só, vou marcando eles, vou puxando esse preto para o lado de cima. E vou colocando em cima de cada um desses risquinhos. Alguns podem sumir, mas não se preocupe. Até porque, na hora que a gente vai colocar, fazer passar o risco desse desenho, nem sempre a gente vai colocar todos os risquinhos que tem aí. Colocamos os principais e depois, na hora da pintura, a gente sai colocando uns mais fininhos, soltos, ligando um desses principal ao outro. Olha só, vou marcando vários, mas depois, entre eles, eu posso colocar outros mais fininhos, assim, mais suaves. Cuidado com a quantidade, não precisa colocar demais, mas cabe colocar mais do que esses que estão aí desenhados. Quando nós pintamos a nossa noz com o siena natural, ele não vai cobrir esses risquinhos. O siena é suave, se você passar bem passadinho o risco do seu desenho, ele não vai cobrir. Quando esse risquinho ficar assim um pouco forte, você também tem que ter um cuidado para você não achar que a sua pintura está certa, está pronta, que o risquinho está aparecendo, sendo que esse risquinho seja do carbono. É importante que o risquinho que fica aparecendo seja das tintas, porque com o tempo, a gente lavando o nosso tecido, esse risquinho de carbono, ele tende a ir apagando e daí vai sumir os detalhes da sua pintura. Portanto, trate de cobrir bem os locais onde tem seus risquinhos. Olha só, vou colocando eles. Agora, eu já estou usando aí o terra queimada. Eu vou sair do preto para o terra queimada para o marrom. Os lugares mais escuros, essas nervurinhas eu vou passar com o preto. Conforme vai indo para o marrom, eu vou colocar, veja bem, eu tenho uma sombra com preto, onde eu vou fazer os risquinhos com preto. Ao lugar onde a sombra se estendeu, mostrando um pouco mais o terra queimada, eu vou fazer a sombra com terra queimada. Se afastando desse terra queimada, essa sombra vai ficando suave com o marrom em cima do siena. Então, eu posso estar fazendo aí esses risquinhos com o próprio marrom. É importante que eles apareçam. Você vai pintando e vai percebendo que cabe, que o terra queimada tá ficando escuro demais. Então, você pega o marrom, ou que o preto tá ficando escuro demais, você pega o terra queimada. Vai ser uma questão de observação. A gente vai olhar, vamos trabalhar um pouquinho com o bom senso essa hora. Olha como vai ficando, tá vendo? A gente nem percebe onde ficou aquela separação de preto, terra queimada, marrom. A gente vai emendando essas tonalidades, risquinhos afora. Para esses cantinhos, essa luminosidade que eu estou colocando, nessa parte mais escura, a luminosidade, você coloca com mostarda. A nossa primeira luminosidade será colocada com mostarda. E nos lugares mais escurinhos, assim, mais indo em direção mais próximo ao chão, o mostarda basta. No lugar que está mais acima, mais afora, a gente pode estar colocando um pouquinho de amarelo bebê. Para esses lugares aí, espalhei o mostarda. Vou espalhar ele também aí em cima. Nessas tonalidades, ele aparece bem claro.
Veja que eu tô deixando ele bem espalhadinho, eu não deixei excesso. Se tem algum lugar que pode levar excesso, entre aspas, sim. Na outra eu vou colocar para você ver. Essa, ela tá ainda guardadinha dentro dessa casca, é melhor a gente não colocar. Com o marrom e o pincelzinho número 0, olha o que eu vou fazendo. Eu vou reforçando alguns pontos dos meus contornos. Os pontos que eu prefiro sair reforçando é o encontro entre um contorninho e outro, uma nervurinha e outra. E vou fazendo também mais alguns risquinhos, algumas nervurinhas bem fininhas e se ligando a uma dessas assim mais forte e a outra. Olha só como eu vou passando aí umas bem fininhas, bem mais delicadas, tá vendo? Esse trabalho dessas nervurinhas, algumas dessas frutas, elas apresentam assim uma quantidade maior, igual essa que eu tô fazendo, ela é mais riscadinha. Outras apresentam uma quantidade de nervurinhas bem menor. Então, vai daquilo que você tá pintando, uma questão de observação. E também, acho quando a gente coloca demais, pode ficar algo estranho. Então, coloque bastante dentro do bom senso, vamos assim dizer. Você vai colocando, vai vendo se há necessidade, se você não já colocou demais. Caso ache que sim, dê uma apagada, pegue as tonalidades que passou embaixo, como a luminosidade ou o tom base, e apague, caso você ache que colocou demais. Olha só, esses cantinhos aí, eu vou reforçar alguns pontinhos. Você não faça o contorno todo novamente. Você reforce alguns cantinhos. E, de preferência, olha, reforce e dê uma apagadinha, uma unida nessa tinta com aquelas que já estão ali pintadas, para não ficar aquele contorno solto ali em cima. Se você colocar seu contorninho e ao acaso ele não aparecer assim tão solto, deixa. Mas se ele ficar aparecendo muito forte, muito marcado ali em cima, dá uma leve apagadinha, uma unida nele àquilo que já está pintado, tá bem? Só vou reforçando. Peguei o pincel número 2, redondo, para dar uma unida nessa tinta que estou colocando. Esses pontos aí eu tô reforçando tudinho com o marrom, mas lembre-se que algumas dessas nervuras, o marrom não vai aparecer. Então, quando tá chegando a hora de você pegar o terra queimada. Quando o terra queimada começar a sumir, você pega o preto e assim você vai substituindo as cores gradativamente com tranquilidade. Observe que por aí eu saio reforçando com o marrom, porque eu quero apenas deixar um pouquinho mais forte e fazer umas nervurinhas fininhas aí por cima. Então, até então, ele está funcionando. Agora, eu já mudei para o preto e essas partes aí de baixo, eu vou dar uma colocada, uma reforçada mesmo com o preto. Fazer os meus risquinhos com ele. Só vou distribuindo. Ela não é uma pintura assim tão difícil. Essa casca aí não é tão difícil. Essa de fora eu considero ela bem difícil. Essa de dentro ela já é um tanto mais fácil. Mas você precisa ter um cuidado com essas emendas, essas colocações de cores. Parte de sombra, parte de luz. E, sobretudo, você precisa dar profundidade para essas nervurinhas que tem aí. Elas são umas depressões em cima dessa casca. A gente precisa fazer umas depressões aparecer. Não é apenas uma nervura, um risquinho aí em cima de qualquer forma. Esse risquinho, ele precisa ser colocado, escurecido suas laterais e aprofundado o seu centro. Para essa daqui que eu estou fazendo agora, talvez não dê para perceber tanto. Na próxima, eu vou colocar ela mais detalhadinha para você ver. Essa tá mais escura. Vá só observando como e onde estão sendo colocadas essas cores.
Na próxima, eu vou lhe mostrar como você pode estar aprofundando e reforçando essa depressão, que é uma depressão comum a todos esses risquinhos que tem por aí por cima. Agora, gente, eu peguei o amarelo bebê e tô começando a colocar um pouco mais de luz. Não deixe excesso, não coloque brilho, principalmente para essa que está aí dentro ainda dessa casca, tá? Você pode estar achando estranho eu falando tanto a casca que está aí por fora e a fruta que eu estou pintando aí dentro. De certo, porque essa castanha, ela tem essas duas cascas. Tem essa que fica por fora, que pintamos primeiro, e isso que estamos pintando ainda é uma casca bem dura, bem rígida. Eu vou fazer bastante uso aqui do pincel número 8, número 4, número 2 e número 0, para a pintura dessa segunda casca, tá bem, gente? Esse outro lado, eu vou encher ele também todo com siena natural. Eu não enchi ela toda porque ela é grande. Se eu fosse encher ela toda, iria secar rápido e ficar mais difícil para eu fazer as minhas misturinhas de tintas. Eu enchi todo esse restante com siena natural e vou fazendo essa sombra em volta com o marrom. Essa sombra ela é necessária, primeiro, porque ela está ainda dentro dessa primeira casca e tem pouca luminosidade aí dentro. E segundo, para dar o sentido de esfera a essa casca, a segunda casca que estamos pintando. Então, há realmente a necessidade da gente escurecer esse em volta para dar uma ilusão de esfericidade. Olha só, tô espalhando esse marrom, tô puxando bem ele para cima do siena natural. A parte de cima tá bem escurinha, não tem problema. Essa parte de baixo eu vou escurecer ela também. Mas a parte central a gente vai deixar como ponto de luminosidade para nós. Viu que eu coloquei o marrom em toda a volta? O marrom é a nossa primeira sombra, não é isso? Esse cantinho aí tem uma depressãozinha mais marcada, eu vou já escurecendo ele mais, para eu não esquecer. E esse ponto aí em cima também tem uma certa depressão, que também vou escurecer mais. Os pontos que vai precisar ter uma maior sombra, eu já vou colocando com essa minha primeira tinta, que é o marrom, a tinta de cor de sombra, no caso dessa minha pintura. Agora, gente, com terra queimada, eu vou aprofundar mais isso, vou dar mais sombra, principalmente em alguns lugares. A região central, lembrando, ela será nosso ponto de luz. Os pontinhos, ó, que eu disse que teria uma sombra maior, eu vou marcando mais ainda com terra queimada. Sempre espalhando bem o em volta, não deixe uma tinta solta aí jogada de qualquer forma. E eu vou passando também, olha, no em volta. Só que esse terra queimada, ele precisa ser menor que o marrom. Olha só, enchi com siena natural. Passei minha primeira sombra com o marrom e agora estou passando a minha segunda sombra com terra queimada. Porém, o marrom eu puxei um pouco maior para cima do siena natural e o terra queimada eu preciso puxar ele um pouquinho menor. Observe que aí tem alguns pontinhos que eu tô crescendo ele bastante, mas são as regiões que tem mesmo uma sombra mais marcada, não porque eu precise, se ela tivesse fora dessa casca, no lugar aberto, eu precisasse puxar mais longo esse terra queimada. Ao contrário, ele precisaria ficar bem curtinho no em volta. Se levasse. Agora, com o preto, eu vou distribuindo um pouquinho mais de sombra, colocando um pouco mais de sombra para essa região. Olha na parte de cima, onde eu vou distribuindo essa sombra também. Por que estou deixando tão marcada essa sombra aí em cima? Porque essa sombra, ela está sendo projetada pela casca de fora dessa fruta.
essa primeira casca que pintamos no vídeo anterior. Então, o que está causando todo esse escuro nessa parte aí de cima é essa casca aí de fora, tá? Quando nós pintarmos ela no ambiente aberto, sem essa casca, não vai ter tanta sombra nessa região do lado de cima. Observe os pontos onde eu vou aumentando esse terra queimada, porque vai ter que ser uma questão de observação. Não dá pra gente colocar no risco todos esses detalhes, onde fica o ponto de luz, de sombra. Mesmo que eu grafitasse, ia acabar prejudicando um pouquinho você na hora de passar o seu risco, ia ter informação demais. Agora, gente, eu peguei um pouquinho de mostarda e vou espalhando nessa região que já estava com mais luminosidade, que o siena natural estava aparecendo mais forte. Veja que eu vou pegando uma boa quantidade de tinta, esse daí é o meu pincel número 8. Esse pincel, fui eu que ganhei ele, da Yurie. Obrigada, minha linda, mais uma vez. Ele foi bastante útil, viu? Está sendo bastante útil. Ele veio assim, cortado, lixado, e eu não mexi mais nele. Às vezes, a gente compra um pincelzinho ou fica com receio de comprar esses pincéis que vêm pronto, porque acha que eles precisam ser mais arrumados, que não vai dar certo usar eles assim diretamente. Mas dá sim, tá? Você pode estar comprando esse pincelzinho pronto e usar ele do jeito que vem. Esse eu não mexi nele. No geral, se você quiser, no máximo, você passa um pouquinho ele numa lixa de unha, por exemplo, só para deixar o pelinho mais macio. Mas pelo menos você não terá mais problema em cortar, correndo o risco de cortar demais e perder seu pincel. Olha só, vou eu aí passando um pouquinho de marrom, distribuindo o marrom por cima dessas misturas de siena natural com mostarda. Vou colocando grosseiramente, procurando dar uma apagadinha de um lado, deixando um lado um tanto sombreado. Você pode deixar assim, ou você pode puxar, olha, tá vendo? Puxar um pouquinho para deixar essa sombra mais larga, um pouquinho maior, mais espalhada. Alguns, você pode deixar o risquinho bem fininho mesmo. Vou colocando as minhas sombras com o marrom inicialmente e depois eu vou precisar mudar as tonalidades. Mas essa pintura, ela não é diferente. Do jeito que nós fizemos do outro lado, vamos fazer para esse. Olha só, vou passando o meu marrom, cobrindo todos os meus risquinhos principais que os deixei. E observe que eu já tô puxando, assim, os mais fininhos, mais discretos, que não estavam aí. Você vai preenchendo conforme você goste. Só toma o cuidado para não colocar demais. Veja que eu tô colocando esses risquinhos. Estou no máximo apagando um pouquinho o ladinho dele para dar uma impressão de que tá um lugar mais escuro e que no em volta vai se esfumaçando essa tinta, para a gente ter a noção de depressão para esses risquinhos. Dessa forma, eu vou enchendo aqueles que estavam aparecendo, vou criando os novos, vou detalhando toda essa região da minha casca, da minha segunda casca. Olha o que eu tô fazendo, tô colocando umas manchinhas, tá vendo? Com o marrom mesmo, bem pouquinha tinta, só o pelo sujinho do pincel, não leve excesso. Fiz umas manchinhas, em alguns lugares mais fortes, em outros mais suaves. Para os lugares de maior luminosidade, deixe essas manchinhas mais clarinhas, elas vão aparecer bem. Para os lugares mais escuros, você já pode deixar ela mais forte, uma quantidade maior de tinta. Os lugares que estão assim muito distante, uma nervura da outra, são bons para você aproveitar e colocar umas fininhas, bem mais delicadas. Olha só, vamos colocar nossas luminosidades. Você pode colocar diretamente o amarelo bebê, que estou colocando aí.
ou você pode colocar o mostarda, espalhar ele bem, dando uma luminosidade melhor, e depois você vir com o amarelo bebê. Nesse caso, para essa região, que eu já tinha colocado uma luminosidade com mostarda, antes de fazer meus risquinhos, então eu já fui direto com o amarelo bebê e tô, olha, colocando um pouco de luminosidade para essa região. Luminosidade, literalmente. Eu não tô deixando excesso, brilho, não é isso? Estou colocando o meu amarelo bebê e espalhando ele um pouco. Você deixa isso aí secar, se de repente sumiu essa luz que você colocou, você pode acrescentar um pouquinho mais, tá bom? Não tem problema, vai dar para colocar com tranquilidade. Veja que eu já tô colocando até a luminosidade nessa região, mas não tá pronto. Eu tô passando assim, apertando com o dedo, gente, para tirar os excessos, não deixar excesso de amarelo bebê, tá? Mas isso ainda não tá pronto, não é verdade? Olha um em volta. Ainda falta a gente colocar o terra queimada, o preto, terminar de fazer essas nervurinhas que tem aí em volta. O importante para essa pintura é que apareça essa ideia de relevo, que esses risquinhos pareçam estar mais baixos e que essa parte central entre esses risquinhos pareça estar mais saliente, se sobressair. Isso é importante, é algo que a gente precisa tentar fazer aparecer, porque de fato essa casca, ela tem essas nervuras como depressões. Olha só, essa região aí eu abusei mesmo do marrom. Pode usar um pouquinho de terra queimada ou de preto para essa região que precisa de mais sombra, que tem uma quantidade maior do marrom. Para essas nervuras, aí eu já preciso do terra queimada. O marrom já não dá conta. Para essa parte assim mais afora, as bordas da nossa noz. Essa região aí, ela precisa ficar bem marcada. Essa casca, ela tem uma separação bem forte, como se fosse duas partes, e são duas partes, né? Que se emendam e se emendam bem forte. E essa região onde tem essa separação, ela tem uma nervura mais larga, mais escura, mais profunda. E eu vou precisar deixar ela sobressair mais, portanto, eu vou ter que escurecer um pouco mais essa nervura central. É uma questão de bastante paciência, gente, para fazer esses trabalhos. Pintar noz requer paciência. As pessoas não costumam muito pintar porque realmente é algo bem detalhado. Tem alguma forma de fazer ela de um modo assim, menos detalhado, mais rápido? Tem, dá pra gente fazer. A gente cortar vários desses detalhes e fazer ela da forma que a gente faz aquelas rosas que são mais rápidas, enfim. Veja que eu fiz bem marcado, bem mais escura essa nervura aí. As outras são mais suaves. Eu estou colocando para essa um pouco de terra queimada e de preto. Antes, eu comecei com a nossa primeira sombra, que é o marrom. Você pode se perguntar por que eu não coloco logo de vez o preto, logo terra queimada. Gente, se a gente colocar só uma cor aí, vai ficar muito escuro, vai ficar mais marcado do que o necessário. Então, por essa razão, a gente vai colocando tons sobre tons, embora que no mesmo lugar, para chegar a uma tonalidade mais próxima do real, ter um resultado bem mais diferente, bem melhor. Quando a gente sai fazendo com muita pressa, como por exemplo colocando uma cor só de vez, a gente perde a oportunidade de aparecer bem melhor, bem mais marcado e bem mais próximo do real, alguns detalhes que podem ser bem importantes. Para esse lado de fora, eu vou colocar um pouquinho do amarelo bebê, para dar uma luminosidade
porque essa região do lado de fora tem essa parte central escura, que é uma depressão, é a parte de dentro. O que está de um lado e do outro está do lado de fora e numa saliência maior, está mais saliente, está mais acima, no relevo superior. Então, pode ganhar luminosidade. Ela tem uma pontinha aí bem marcada, e isso é característica de cada uma. Não quer dizer que todas as nozes que você vê terá esse mesmo detalhe dessa mesma forma. Cada uma tem seu detalhe, um diferente do outro. Essa daí eu vou colocar esse detalhezinho bem marcado com o mostarda. Vou escurecer com o preto em volta. Na parte de baixo, a parte de cima pode deixar com mais luminosidade. Você pode colocar um pouco de amarelo bebê para reforçar essa tonalidade aí em cima. O amarelo bebê, ele é um pouquinho mais transparente. Então, ele some um pouco mais, mas em cima do mostarda, ele não vai sumir, ele vai clarear mais, é a intenção. Essa tonalidade aí de cima, eu vou puxar ela um pouquinho, levemente para cima, da parte de cima, não da parte voltada para o chão. Tá vendo? Vou puxando ela. Esse trabalho todo eu estou fazendo com o pincel número 0. Vai ser aquela questão de apaga, acende, porque eu vou colocando, vou puxar para dar luminosidade. Na hora que eu puxo, às vezes cresce demais esse amarelo bebê que eu tô puxando aí, mas não tem problema. Pega um pouquinho do marrom e cobre novamente a parte que você apagou demais. Agora, gente, com o preto, eu vou reforçar as partes mais escuras, nervuras dos lugares mais escuros, aqueles risquinhos que eu volto acendendo um pouquinho mais. Aí, eu tô colocando as nervurinhas, pincelzinho número 0. Já vou aproveitar para colocar essas nervuras aí de cima. Essa parte tá bem escura. A cor que aparece aí é o preto. Se você colocar o terra queimada, não vão aparecer suas nervurinhas. Veja que colocando preto, essa nervura, ela fica muito marcada. Então, o que que você precisa fazer? Precisa, olha, passar o seu pincelzinho e apagar ela um pouquinho. Tirar o excesso que fica por aí junto. Não é interessante que fique aparecendo nenhum excesso. Veja que eu fiz toda essa pintura e basicamente eu não deixei excesso. Principalmente para essas nervurinhas. Essa central, mais grossinha, você até pode deixar um pouco de tinta de excesso. Mas para essas mais finas, procura tirar. Agora, com o marrom, eu vou reforçar os cantinhos de encontro delas. Tá vendo? Eu, quando faço isso, dou uma profundidade maior para esses encontros. É como se fosse um quebra-cabeça. Um monte de pecinhas aí coladas uma na outra. E essas pecinhas têm uma certa depressão, elas arredondam sua parte central e as suas laterais são no relevo inferior, uma se encostando e se prendendo à outra. Nessa hora eu vou reforçando essas nervurinhas e vou acrescentando algumas também. Algumas assim mais fininhas, mais delicadas. Não coloque as demais, tá? Porque já temos todas essas principais, não precisamos colocar um monte de nervurinhas em volta dessas que já estão aí pintadas. Mas não esqueça de dar essa reforçada nessas nervurinhas, nesses encontros delas, tá bem? Essa parte aí de baixo, eu tô só passando um pouquinho mais de preto, para dar uma profundidade maior. Puxar um pouquinho mais de preto aí pra cima dessa segunda casca. Reforçar a nervurinha que apaguei. Olha só. E assim, gente, vai ficando, né? Já tá basicamente, já está pronta a nossa noz.
Eu vou colocar só um desses detalhezinhos aí da casca, da primeira casca que pintamos, que não dava para colocar ele antes, por conta de ainda ir pintar a fruta aí dentro, né? Então, agora eu vou colocar. Vou pegar a mostarda e vou começar a fazer esses risquinhos. De início, eu vou marcar com mostarda. Meu mostarda tá um pouquinho durinho. Não está correndo bem o meu pincel, mas eu não vou colocar água nele agora, não. Vou fazer assim mesmo. Olha só, vou marcar esse detalhezinho que passava aí por cima. Marcar ele bem. Vou colocar um pouco de sépia, de preto, enfim, de sombra. Umas sombras que ele tem no seu em volta. Mas primeiro eu vou detalhar tudo isso. Vou colocar, vou desenhar ele. Veja que eu tô fazendo esse risco assim bem solto. Tudo que tinha dele aí já foi apagado com as nossas pinturas. Mas tudo bem, dá pra gente fazer observando. Sei que cada um, se quiser pintar esse desenho, vai acabar fazendo de um jeito, maior, menor, mas não se preocupe. E se acaso você não quiser colocar também, quiser deixar do jeito que estava antes, também não tem problema, fica bem a seu gosto. Olha só, coloquei um pouco de sépia, estou reforçando aí o meu mostarda, que aparece bem clarinho. Nessa hora, você pode colocar uns toquezinhos também de amarelo bebê. Eu estou colocando o mostarda e o sépia. Aí, olha, eu também vou dar uma puxadinha com o sépia e o mostarda. Fazer uns risquinhos bem marcados e fininhos. E nesse cantinho aí você pode fazer vários, bem fininhos e curtinhos. Esses outros lugares eu vou dar uma reforçada na luminosidade para sobressair. Ela está assim bem por cima, numa parte bem mais aberta, leva assim luminosidade. Agora, gente, vamos para a pintura da nossa outra noz. Vou começar a pintura dessa, diferente da outra, usando o ocre ouro. Vou pintar a parte de cima, a grande parte aí em cima, com o ocre ouro. Olha só, você se preocupa em encher o em volta direitinho, sem borrar. O fundo já está pronto, folha. Se a gente borrar agora, vai ficar feio. Vou encher parte dela e depois eu vou encher a outra parte. Metade e depois outra metade. Porque se a gente encher tudo isso, vai acabar secando e ficando mais difícil a gente detalhar. Essa primeira parte que pintei foi com o ocre ouro. Agora eu vou terminar esse lado com o siena natural. Faz essa emenda bem feitinha. Essa região aí embaixo, a gente vai precisar fazer uma sombra bem forte. Vou começar a colocar logo a minha primeira sombra com o marrom, igual fiz naquela outra. Vou puxando, olha, esse marrom, conforme eu vou subindo, vou deixando ele mais suave. Vou passar também aí em volta, lembra aquela ideia de circunferência? Vou escurecer por aí levemente, para dar essa ideia. Mas veja que eu tô pegando pouquinha tinta. Eu não vou levar tinta demais. A gente precisa lembrar que essa castanha, ela está assim, numa região mais afora, bem aberto, leva mais luminosidade. Não tem aquela primeira casca em volta dela. Logo, ela vai levar menos sombra. Nós, dessa vez, vamos usar os tons assim mais claros, começando como, por exemplo, fizemos uso do ocre ouro na parte de cima. Nós não enchemos tudo com o siena natural, como foi o caso da outra. Por essa região aí, eu passei um pouco de marrom. Depois, creio que vai precisar escurecer um pouco mais, mas tudo bem.
Eu vou começar a colocar luminosidade com mostarda. Olha só como eu estou fazendo, colocando aí uma boa porção de mostarda. Espalhando, procure unir bem essas tintas. Você vê que tem muitas manchinhas para essa pintura, mas a gente procura deixar sempre essas tintas unidas, bem unidas em sua lateral, que fique aparecendo bem o seu tom na região central, no em volta que elas se unam bastante, que se unam bem. Veja que tem uma boa luminosidade para essa região, eu vou reforçar um pouquinho mais. Depois, eu ainda vou voltar aí, colocando ainda mais luminosidade lá no finalzinho. Tô colocando agora o amarelo bebê, eu preciso que isso aí tenha boa quantidade de luz. Observe que eu coloquei um bom excesso, mas eu vou espalhar ele, vou unir suas laterais, deixando esse amarelo bebê aparecendo até bem na região mais central. Conforme eu vou descendo para próximo dessa outra noz, eu vou usando menos amarelo, eu vou levando só uma sujeirinha de pincel. A parte de cima, você pode abusar, pode usar um pouco mais de mostarda, de amarelo bebê. Esses tons que nós vamos usar para ela. Eu não vou usar branco, não vou usar palha. Palha você poderia até estar usando, mas o amarelo bebê vai servir bem. Olha só quanto que eu coloquei aí, deixando a luminosidade assim bem marcada. Isso aí será a parte central do nosso desenho aí, nesse cantinho. A gente vai precisar escurecer um pouco. E também eu já vou começar a colocar as nervuras. Vou começar elas com o marrom, vou colocando e vou espalhando bem. De início, eu vou espalhando, deixando elas até bem suave, não é? Para essa, a gente não vai usar o preto, pelo menos não muito, para fazer essas nervuras. Essas nervurinhas, elas vão aparecer mais no tom marrom mesmo, porque ela está no espaço de mais luminosidade. A gente não precisa de tanta sombra. Veja que eu tô colocando esse marrom, tô puxando ele, deixando ele bem mais suave. Primeiro, vou me preocupando em fazer os risquinhos que estão aparecendo, os risquinhos do meu desenho. Depois, eu vou puxar outros aí em volta. Essa é uma daquelas que não leva tantos risquinhos, né? Que não tem tantas nervurinhas. Você pode sair colocando vários, pode modificar. Eu vou deixar essa com um pouquinho menos de risco que a outra. Depois, você pode observar que uma tá bem mais riscadinha que a outra. Olha só, aqueles risquinhos fininhos. Vou distribuindo eles aí bem suave, tá vendo? Eles ficam bonitos. Mas eles podem ser em maior ou em menor quantidade, como lhe disse. Essa região vou precisar escurecer, sabe? Aquela parte central, que é a união entre essas duas cascas. Primeiro, eu pintei uma parte. Se você for fazer ela grande assim, dê preferência a pintar primeiro um lado, depois você pinta o outro. Ao acaso, se você imprimir esse desenho bem menor, ele pode ser usado para uma barra, dá para fazer até uma barrinha. Então, você vai diminuir muito os detalhes dele, não dá para colocar tudo. Mas, você pode estar pintando ela inteira e depois sair detalhando. Vai dar tempo você detalhar com tranquilidade, sem que as suas tintas sequem. Você veja que eu vou fazendo aí o meu desenho, muitos detalhes. Tô fazendo passo a passo, bem tranquilo, para que você aí em casa possa ir acompanhando direitinho. Vou colocando aí as nervurinhas, aquelas mais fininhas, mais delicadas. Vou espalhando tudo isso, colocando suas sombras com bastante paciência, pincelzinho pequenininho. Esse é um pincel número 2, cortado, lixado. Essa região que estou mexendo, que eu estava mexendo, é a parte central dela.
A gente vai detalhar a fazer o acabamento mesmo disso aí, só depois disso tá tudo pronto. Esse cantinho aí, gente, eu vou colocar nervurinha mais escura com terra queimada. Qualquer coisa leva um pouquinho de preto. É a parte de sombra desse lado, a parte mais escurinha. E por ele estar aí por trás dessas coisas, depois eu vou ver se cabe um pouco de preto ou não. Pra já, eu coloquei o marrom, coloquei um pouquinho de terra queimada e vou deixando assim. A casquinha, ela já começa a aparecer, que tem uns lugares mais salientes e outros mais profundos. Isso é necessário para a pintura dessa casca. Mas lembra muito, gente, as nervuras de folhas. Se você está acostumada a pintar folha, você vai pintar com essa noção de que vai fazer nervuras um tanto semelhantes, porém em todas as direções. Veja que ela não tem aquela nervurinha muito certa como é a folha. Ela é toda partida, como se fosse peças de um quebra-cabeça que está aí todo unido, todo montado. Tô reforçando alguns pontinhos com o marrom. Veja que eu não contorno tudo de novo. Eu reforço só, principalmente, os encontros de uma nervura e outra, deixando aquele encontro dela assim mais profundo, mais escuro. Para essa pintura, gente, tem um vídeo onde foi feito o fundo, o chão e as folhas. Tem um outro vídeo onde eu pintei a flor de morango e o morango aberto. Tem outro vídeo que eu pintei a casca da noz, aquela primeira casca, aquela de fora. E hoje eu vou mandar para vocês esse com a pintura dessas duas nozes que estão fechadas. Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura dessa que tá aí aberta, tá? Ela é um bocadinho detalhada também, ela não é muito fácil de pintar, por essa razão eu não vou pintar ela hoje, eu vou deixar ela para pintar separado, mostrando os seus detalhes bem devagar, com bastante tranquilidade, passo a passo. Para a pintura dessa parte da casca, a parte de cima eu enchi com o ocre ouro, mais da metade, e a parte de baixo eu pintei com siena natural. Observe que agora eu estou pegando siena natural e estou passando aí por cima, essa região de cima. Vou passar esse siena aí em volta para dar aquela impressão de esfericidade. Se o siena não for bastante, eu vou pegar o marrom e vou escurecer um pouquinho mais. Mas para até então, eu vou trabalhar com o siena. A gente vai pintando e vai vendo a necessidade. Olha só, meu pincelzinho número 8, eu vou passando o siena aí em volta desse lugar onde eu pintei com mostarda. E agora, gente, eu peguei o marrom e vou começar a colocar essas sombras aí embaixo. Essa parte aí, ela tem uma sombra bem marcada. Ela tem essa sombra mais marcada por conta da borda desse encontro dessas duas partes dessa casca. Vou escurecer bem essa região, por ela estar embaixo e por ela ter esse encontro dessa casca também. Aí tem essa curvatura. Está aí por trás do morango, está aí por trás da outra noz. Está numa região que pega um pouquinho menos de luminosidade, a parte de baixo dela, que está encostando no chão. Então, vamos caprichar no marrom. Vamos colocar também um toquezinho de preto. Para já, eu coloquei o siena natural, coloquei o marrom e estou distribuindo uma porção de terra queimada. Olha só os pontos que eu estou puxando, que eu estou crescendo esse terra queimada. Como eu disse, não dá para colocar todos esses detalhes no risco. Portanto, terá que ser uma questão de observação. Você vai observar o quanto eu puxei, onde eu coloquei, para você conseguir pintar a sua noz aí em casa, caso você queira pintar e caso você queira fazer dessa forma.
Observe os pontos que eu coloquei todas essas sombras. Veja que agora eu já estou puxando um pouquinho de preto, que já vai dando uma profundidade a isso aí. Está pronto? Não, não está pronto. Calma. Mesmo quando eu terminar de pintar toda essa noz, não quer dizer que está pronto, porque o meu desenho ainda tem esses objetos aí na frente, aliás, esses elementos aí na frente, para a gente pintar. Depois que eu pintar esse morango, pintar essa noz aberta, talvez pareça muito clara ainda essa de trás. Se parecer essa região dela de encontro com o chão, então eu levo um pouquinho mais de terra queimada e de preto aí para cima. Mas eu não vou colocar agora, que vai ficar muito mais fácil a gente escurecer depois do que a gente clarear. Portanto, eu vou pintá-la assim, vou deixar assim, não muito escura essa região de baixo. E depois, se houver necessidade, a gente modifica. No momento, olha só, gente, eu tô passando aí mostarda como minha primeira luminosidade. Vou distribuir uma boa porção de mostarda por alguns lugares. E para essa região aí, eu vou deixar aqui um brilho até, viu? Vou colocar o meu marrom, fazendo todos os meus risquinhos. Da mesma forma que fiz do outro lado e na outra noz. Só, gente, presta atenção aí. Eu coloquei a minha linha com marrom e olha o que eu fiz, eu apaguei ela, tá vendo? Ou seja, eu espalhei ela para os dois lados. Agora, eu vim fazendo um contorno no meio dessa sombra que ficou espalhada aí para os dois lados. O que eu quero com isso? Eu quero que o centro fique mais escuro, ou seja, o lugar onde eu coloquei o contorno, e dos lados desse contorno vá ficando mais suave, para dar justo aquela profundidade. Essa região aí, eu vou deixar ela assim bem escura mesmo. É uma certa depressão, ela tem uma depressão aí bem marcada, um relevo bem inferior. O em volta dela ganha bem mais luminosidade. Olha só, coloco o meu contorninho, apago ele espalhando para os dois lados. Vou escurecer um pouquinho mais isso aí. E dessa forma, eu vou marcar, eu vou terminar de fazer todas as minhas nervuras. Esse cantinho, eu estou escurecendo ele mais, porque ele faz uma curvatura. Tem algumas marquinhas, umas profundidadezinhas mais fortes. Veja que eu já vou colocando os risquinhos. Ou seja, vou colocando umas nervurinhas mais fininhas, mais delicadas. Vou fazer aqui um contorno aí nessa região aí em cima. Mas vamos unir bem ele, não vamos deixar um contorno mesmo não, tá, gente? Veja que eu já fiz todas essas nervuras, marquei todas elas. Essa parte que eu estou pintando agora é uma região onde precisa ficar mais marcado. É a união das duas partes dessa casca. Tem uma boa depressão nesse cantinho que eu estou fazendo agora, mas não tem problema, vamos nos preocupar em colocar essas nervuras, depois a gente vai colocando as outras tonalidades, uma coisa por vez. As nervuras da parte de cima, eu coloquei o risquinho e saí apagando, lembra? E depois eu coloquei no centro um risquinho mais marcado, para ficar uma depressão bem marcadinha. Essas outras, mais abaixo, não se preocupe, você pode deixar ela assim, ou você pode puxar um pouquinho para cima esse marrom. Olha só, tá vendo? Coloquei e espalhei o marrom um pouquinho para cima. Dá a impressão de um mapa. Só que esse mapa, os risquinhos de separação dele são depressões. Vou fazer algumas manchas, principalmente nessas partes maiores. Cuidado para você não fazer manchas muito parecidas. Eles têm manchinhas sim, mas bem diferenciadas uma das outras. A nossa noz já vai ganhando forma.
Você pode sair colocando várias nervurinhas nesse momento, mas observa, gente, que essa tem menos que a primeira que nós pintamos. Fica bem a seu gosto. Você pode colocar mais, você pode colocar menos, menos ainda do que tô colocando aí. Veja que essas fininhas são bem suaves mesmo, tá vendo? Tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta para você sair acendendo elas, colocando elas. Esse cantinho aí é um cantinho mais delicado de se fazer, porque ele vai representar a parte central dessas duas, o encontro dessas duas cascas. E o encontro dessas duas, se você lembra, ele é mais marcado, é mais escuro. Por essa razão, eu estou caprichando mais no preto. Para essa sombra, eu também vou colocar um pouquinho de preto. Essa parte mais escura, eu vou puxar um pouquinho de preto para essas nervurinhas. O preto que eu vou usar para essa, até o momento, será pouquinho. Depois de meu desenho pronto, minha pintura pronta, se houver necessidade, lembra? Eu vou colocar um pouco mais de preto, terra queimada, enfim. Mas para já, eu vou deixar assim mais suave. Essa parte aí de cima, eu vou colocar um pouquinho de preto, olha só, os cantinhos que tô colocando. Mas o preto que vai para a parte de cima, no geral, é bem pouquinho, cuidado. Essa parte também, eu diria que é um cantinho bem delicado. É o centro dela. Esse centro, ele precisa ser mais detalhado. Igual da outra nós fizemos. Mas observe que esse daí eu já vou fazer um pouco diferente. Cada uma tem suas características. Se você quiser, você pode fazer igual do outro, também não tem problema. Aí, eu vou clarear, dar um pouco de luminosidade para as regiões laterais e para essa separação aí, para esse meio. Esse encontro das duas partes da casca. E veja que eu clareei também a parte de baixo. Não só a parte de cima eu vou clarear, mas essa parte de baixo também. Sendo que para a parte de baixo você usa o mostarda e vai sumindo com ele. A parte de cima você pode caprichar no amarelo bebê. Olha só. Agora, aí, eu vou fazer as separaçõezinhas que eu apaguei, enquanto tava escurecendo a lateral. Pra fazer esse centro, aí. Cuidado para você não descer demais luminosidade, tá bom? Mesmo sendo para essa região de separação da casca, da noz, mas cuidado para não descer demais. Tô tirando os excessos, eu faço isso para tirar os excessos. E vou com o amarelo bebê, colocando uma luminosidade bem mais marcada. Reforcei na parte de baixo o mostarda, sem deixar excesso. E vim agora para a parte de cima, para colocar uma luminosidade maior. Seria que um brilho, basicamente. A diferença é que a gente não vai deixar excesso, tá bom? A gente vai pegar o nosso amarelo bebê, vai colocar ele aí em cima, pintando, espalhando a tinta, deixando ela aparecer bem. Porém, espalhando a tinta, não deixe excesso. Essa região aí da frente, ela levará uma carga maior. Conforme você vai indo para trás e para baixo, você vai diminuindo a quantidade de tinta do seu pincel. Basicamente, só uma sujeira, tá? Tô reforçando também desse lado o amarelo bebê. Lembra, esse lado já estava pintado, já está seca, por sinal, essa tinta. E eu tô colocando aí um pouquinho mais do amarelo bebê. Tá vendo que pega com tranquilidade, não tem problema. Agora, com o marrom, eu vou reforçar os cantinhos. Os encontros
dessas nervurinhas e essas bordas do lado de fora. Eu gosto de reforçar principalmente esses encontros. Alguns lugares onde você achar nesse momento que tem poucas nervurinhas, você pode colocar um pouquinho mais, tá? Agora eu tô colocando mais umas manchinhas nessa casca. Umas manchinhas nos lugares menores, outros maiores. E assim, gente, vai ficar nosso desenho para hoje. Eu espero que tenha sido útil. Beijos. Logo mais eu volto pra gente fazer a outra noz. Tchau!